Atos 23, versão King James atualizada. Paulo, olhando atentamente para o sinédrio, declarou: Caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam mais próximos de Paulo para que lhes bofeteassem na boca. Diante disso, Paulo lhe afirmou: Deus te ferirá, parede caiada, pois tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas que eu seja agredido? Os que estavam ao redor exclamaram: Como ousais insultar o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo replicou: Eu não sabia, irmãos, que esse homem é o sumo sacerdote. Afinal está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, bradou diante de todos: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ao proferir essas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Porquanto os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos e nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Houve, então, muita discussão e gritaria. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar. Não encontramos nesse homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou um anjo que falou com ele? Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida. Então ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: Sê corajoso. Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar em Roma. Na manhã seguinte, os judeus planejaram uma cilada e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não tirassem a vida de Paulo. Mais de 40 homens faziam parte dessa conspiração. Estes foram até os chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus e rogaram: Fizemos um juramento sob pena de maldição de não provarmos alimento algum até matarmos a Paulo. Agora, portanto, juntamente com o sinédrio, solicitai ao comandante que o mande descer diante de vós como se fosseis investigar com mais exatidão sobre seu caso. Assim estaremos preparados para matá-lo antes que consiga chegar até aqui. Porém, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo dessa trama, dirigiu-se à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, rogou-lhe: Leva esse rapaz ao comandante, que tem algo importante a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, conduziu-o ao comandante e lhe declarou: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença este moço que tem algo importante a revelar-te. Então o comandante tomou o jovem pela mão e, levando-o à parte, indagou-lhe: O que tens para dizer-me? Ao que ele revelou: Os judeus combinaram solicitar-te que amanhã ordenes a Paulo descer ao sinédrio, fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixes persuadir por eles, porquanto há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram sob pena de maldição não comer nem beber até que tirem a vida dele. Agora, pois, estão prontos, apenas aguardando a tua palavra de consentimento. Então o comandante mandou o rapaz sair, ordenando-lhe que a ninguém contasse que lhe havia revelado aquilo. Em seguida, chamando 2 centuriões, determinou-lhes: Preparai um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de rumarem para Cesareia ainda essa noite, às 9 horas. Providenciai também montarias para Paulo e levai-o em segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu-lhe uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles,
quando intervi a seu favor com a tropa e o livrei, assim que soube que era um cidadão romano. Entretanto, desejando apurar o exato motivo da acusação, levei-o ao sinédrio dos judeus. Entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis deles, mas que nada havia nele que justificasse a pena de morte ou mesmo de prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração para tirar a vida desse homem, logo o enviei a ti, intimando também seus acusadores que apresentassem o caso contra ele diante de ti. E tomando Paulo, conforme lhes for ordenado, os soldados o levaram durante a noite a Antipátride. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e apresentou-lhe Paulo. O governador leu a carta e questionou de que província era ele. Ao saber que Paulo era da Cilícia, ordenou: vou ouvir-te quando teus acusadores chegarem também. E mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes.